e a gente perdeu o caminho, porque o caminho ele tem um processo, ele é espiritual, para depois ele ser social e depois ele ser cultural. Ele precisa ser primeiro espiritual, e mas o que foi afetado lá no Éden, lá no jardim, foi exatamente o espiritual. E eu anotei algumas coisas aqui que o Rainan falou, e você que não estava aqui ontem, eu acredito que você vai conseguir entender, para poder a gente dar seguimento àquilo que o Senhor ministrou no meu coração. O Rainan falou algo sobre que a necessidade que a gente tem de ficar atento, de a gente ficar alerta, porque existe uma importância para a gente reescrever, para a gente viver de uma forma diferente daquilo que nós ouvimos da parte do Senhor, porque Deus, Ele sempre vem tratando nós de dentro para fora. Ele quer que a gente nos conheça dentro e que isso reflita lá fora, através das nossas escolhas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, que a gente expresse o que a gente crê nele, o que a gente entende dele, o que a gente busca viver nele. E ele ele falou algo sobre o mandato de Deus. Ele falou sobre que o mandato de Deus é um mandato criacional, né? E ele mostrou 3 origens desse mandato: a origem cultural, a origem social e a origem espiritual. E isso tudo existia lá no Éden, porque se você for ver lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, e assim vai caminhando a história, você vai percebendo que Deus, Ele deu uma ordem ao homem, né? Ele apresentou a mulher ao homem, e ele disse para Adão, junto com Eva, que eles tinham que multiplicar a terra. E você sabe que quando a terra começa a se multiplicar, ela não pode se tornar somente um povo. Ela acaba, por causa da cultura, ela acaba virando uma sociedade. Então nós vivemos dentro de uma sociedade, porque é tanta gente. Nós vivemos dentro de uma sociedade, numa cultura brasileira. E lá no Éden tinha a cultura, e Deus criou o homem e a mulher para que gerasse esse mandato social, que é e também tinha esse mandato espiritual, que era a presença de Deus no Éden. Então, tudo existia no Éden, funcionando dentro da plenitude de Deus. Tudo trabalhava perfeito, as engrenagens, elas rodavam de uma maneira correta, porque todo o fim de cada dia, Deus estava lá, se relacionando com o homem, e o homem se relacionando com Deus, todos os dias. Mas veio a queda, e a queda, ela mudou toda essa estrutura. Então, o que nós observamos, e que Rainan comentou ontem, que eu achei muito interessante, exatamente isso, porque por causa da queda, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa vamos dizer assim, do rompimento do mandato espiritual, porque quando o homem peca, ele peca em Deus, ele quebra essa conexão espiritual com Deus. Deus vem e ele pergunta: Adão, cadê você? E Adão diz: não, eu estou aqui porque eu estou nu. E quem foi que disse que tu está nu? Né? E a gente sabe da história, e que nessas condições o homem começou, até porque Deus ele deu um decreto para o homem, para a mulher, para a serpente, e por causa da desobediência, tudo foi
afetado, tudo foi mudado. Então, se você perceber bem, se você fizer uma leitura de si mesmo, a gente vai perceber que nós buscamos relacionamentos, nós buscamos estar inserido dentro das culturas. Mas quando a gente fala em estar inserido espiritualmente em Deus, a gente sempre busca justificar. Por quê? Porque é difícil, pastor. É difícil. É mais fácil a gente se relacionar com pessoas. É mais fácil a gente se misturar na cultura das pessoas. É mais fácil a gente replicar os costumes das pessoas. Mas quando se fala de replicar o que Jesus nos ensina a ser, a gente sempre busca uma justificativa para isso. E Rainan falou algo muito relacionado a isso que eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. O eixo hoje, ele roda de uma maneira diferente. Porque hoje o eixo está rodando em cima de cultura, em cima de mandato social, em cima de relacionamentos. Então a gente busca coisas para nós mesmos, a gente busca estar inserido em amizades X, Y, Z. Não importa o que aquela pessoa tem, mas eu quero estar junto com ela. Ou importa sim o que ela tem, porque o que ela tem ela vai me dar. E a gente começa a se contaminar com esse sistema, porque o sistema ele é caído. O sistema ele se torna puro, limpo, se o mandato espiritual ele estiver em primeiro lugar na nossa vida. Se Jesus está em primeiro lugar na nossa vida. Se o que eu faço para o louvor da glória dele. Se o que eu busco porque ele está em primeiro lugar na minha vida. E eu tenho sensibilidade no espírito de ouvi-lo. Porque é através do Espírito de Deus que ele fala ao nosso espírito ao seu respeito. E ele nos dá sabedoria, ele nos dá conhecimento, ele nos dá discernimento, ele nos dá compreensão, ele nos dá uma visão diferente. Mas a roda que gira de gerações e gerações, ela está num processo diferente. E nós somos muito atraídos por isso. Nós somos muito fácil de se envolver nisso. A gente é muito fácil. Vocês estão olhando aqui para mim, né? Se eu fizer isso aqui, aí já muda, vocês já perdem o sentido. Vocês já ficam, opa, o que foi isso aqui? Já mudou, já saiu da visão, já acorda quem está dormindo. E o pior é que tem muitos que dormem com os olhos abertos. Tem muitos que estão dormindo de olhos abertos, irmãos. Por quê? Porque acham que a vida ela é só o social, ela é só o cultural. Eu nasci para crescer, para ser educado, para ler e escrever. E a cultura da minha casa é que eu tenho que fazer uma faculdade. Às vezes eu nem quero, mas a cultura da minha casa é que todo mundo de casa seja formado. Aí eu tenho que se formar. Aí eu sou formado. Aí a minha cultura também, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu não posso ser pobre. Eu tenho que ganhar muito dinheiro. Porque é o dinheiro que me mantém em pé. É o dinheiro que me veste. É o dinheiro que me leva em outros lugares. É o dinheiro. De fato, irmãos, isso é verdade.
fato o dinheiro nos leva e nos dá muitas coisas. Mas o que é que adianta eu ter dinheiro sem Jesus? O que é que adianta eu ter dinheiro e sou uma pessoa soberba, arrogante, ser tantas coisas ruins, que no lugar de eu estar rodeado de amigos, verdadeiros amigos, eu só estou rodeado de verdadeiros pessoas que só querem sugar, bidões, pessoas que se eu der as costas vai me apunhalar e tantas outras coisas. Então, eu não estou falando aqui para vocês o que a gente sempre fala aqui para vocês, que é errado você estudar, que é errado você ganhar dinheiro. Não, irmãos. Tudo isso é necessário para a nossa existência. Deus levantou homens e mulheres para se destacar mesmo, pela capacitação que você tem, pela inteligência que você recebeu. Você vai ser uma mente muito brilhante. Mas como seria essa mente brilhante aos pés de Jesus? Tendo uma vida na dependência de Jesus, caminhando os seus passos ouvindo Jesus, andando, gerando riquezas ao lado de Jesus. Você acha que seria isso que você ganharia, ou isso que você seria só para você? Não, irmãos, porque não é assim que Jesus trabalha. Jesus, ele é um Deus que, ele é um Deus relacional. Ele ama se relacionar com os seus, e ele ama semear na vida de alguém. Então você seria um lindo semeador, com a sua sabedoria, com as suas riquezas, com aquilo que você tem. Você seria um semeador. Você seria um homem ou uma mulher abençoado por Deus. Mas nós muitas das vezes caminhamos e nos distraímos com tanta facilidade, que a gente chega numa idade que a gente nem percebe, irmãos, o que nós de fato estamos fazendo, do que de fato nós estamos vivendo, de que forma a gente está andando. Será que eu carrego em mim Jesus de verdade? Será que, fazendo uma leitura sobre mim, eu estou colocando o mandato espiritual, né? A presença de Deus em primeiro lugar na minha vida? Ou eu estou buscando valores que lá fora, por mais que eu esteja vestido com vestes diferentes, as pessoas não percebem que eu sou diferente, porque eu estou tão igual, estou tão parecido, porque as vestes não é isso aqui não, querido. Não é roupa não. Hoje, roupa, ela não define quem é ladrão. Porque antigamente, nos anos 80, tinha uma roupa que definia os ladrões. Tinha uns calção, não sei se você é dessa época, tinha uns calção que, se você olhava um cara com esse calção, eu não sei nem como é o nome da marca, tinha uma marca lá específica, Hang Loose, né? Pronto. Se tivesse esse calção Hang Loose, Ciclone, essas coisas assim, já sabia que era mala sem alça, já sabia que não valia uma Cibazol, né? Tinha um chinelo, irmãos, tinha um chinelo na época, a Kenner, menino, tinha Kenner, sabia que era mala, entendeu? Sabia. Mas hoje, irmãos, hoje ninguém sabe mais isso não, querido. Hoje todo mundo é misturado. Hoje todo mundo é misturado. A gente muitas vezes se surpreende. Quem? Fulano?
era ladrão, corrupto, safado, era pilantra. Valei-me, Jesus amado. Santa briguilhinha do cangote suado. Misericórdia. Era desse jeito, cara. Por quê, irmãos? Porque hoje não tem mais. Hoje tudo mudou no sentido roupa. Mas Jesus, ele não fala desse tipo de vestimenta. Ele fala da vestimenta espiritual. Do homem e da mulher em Deus. Nós precisamos fazer diferença, irmãos. Por mais que você olhe e perceba, ixi, pastor, é o dinheiro do boleto, ó, que eu vou ganhar. Mas aí quando você vai olhar, o dinheiro do boleto é maldito, irmãos. Mas aí você se envolve, irmão. Você não quer saber se é maldito. Você vai dizer, não, eu vou orar. Pronto, Deus liberou. E muitas das vezes a gente pega coisas para nós malditas. Malditas. Por quê? Porque a gente coloca os mandatos social e cultural na frente do espiritual. A gente olha para o nosso próprio umbigo. A gente olha para aquilo que a gente precisa. E a gente esquece do Deus ao qual a gente serve. Irmãos, eu não sou, nem eu nem a pastora, não somos diferentes de vocês. A gente também tem dias que a gente não tem dinheiro para pagar um boleto. Mas a gente espera no Senhor. Porque às vezes a gente já aconteceu isso comigo. De eu me desesperar no sentido assim de, poxa, não tenho, não vai dar certo, não tenho. Aí eu ligo para uma pessoa que sempre está de braços abertos para me ajudar. Aí eu ligo para essa pessoa. Eu liguei tipo 6 horas da noite. Aí ela mandou. Aí eu paguei. Quando foi 9 horas, o meu salário caiu. Aí eu disse, bom Deus, se eu tivesse esperado em Ti, eu não precisava do meu irmão, eu não precisava dessa pessoa para me abençoar. Aí eu, na mesma hora, eu mandei de volta o dinheiro dele. Aí a pessoa, já, se eu tivesse esperado mais 2 horas, tinha dado certo, o dinheiro tinha caído. Então assim, tem horas, irmãos, que a gente se desespera por coisas simples. E a gente deixa de confiar no Deus ao qual Ele tem um controle de todas as coisas. Nós precisamos começar a atrair para nós esse mandato que foi perdido lá no Éden. Mas Jesus, através da cruz do Calvário, Jesus, pela sua morte e ressurreição naquela cruz, Ele nos deu de novo acesso a isso. A gente pode, em Cristo Jesus, andarmos em santidade, irmãos. Sermos verdadeiramente santos, irrepreensíveis, como diz em Efésios. Mas o que é que acontece com a gente? A gente olha para a nossa natureza, a gente olha para o que a gente faz, e a gente não percebe que o sobrenatural, o espiritual, ele é superior, ele é maior, há uma autoridade sobre ele, porque Jesus, ele deu essa autoridade, ele fez, ele gerou isso, para que eu e você, a gente possamos acessar isso, acessar essa confiança, irmãos, acreditar, sabe, você poder usufruir daquilo que Ele deu. E Ele não deu simplesmente para nós só alguns insights, alguns flashes, não.
A plenitude de Deus, ela está em Jesus. E Jesus se doou por amor a nós. E hoje, nós que somos filhos separados de Deus, carregamos pelo Espírito de Deus que atua em nós essa plenitude, querido. Aí eu pergunto a mim, pergunto a você: nós somos plenos em Deus? Por que não somos plenos em Deus? Porque é mais fácil justificar do que responder a Deus. Porque a gente não para e pensa e olha, poxa, vale a pena? Porque não quer sofrer, você não quer padecer, você não quer passar por luta nem por provações. Mas Jesus passou, querido. Jesus passou por luta, por provações. Jesus, ele suou sangue por amor a você e a mim. Aí você acha que é o filho querido, idolatrado de Deus, e que não vai poder sentir nenhum arranhão? Não. A própria palavra de Deus declara que no mundo teremos aflições. Mas o que é que ela termina dizendo? Tenha bom ânimo, querido, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então o que é que Jesus está dizendo para nós? Confie em mim, acredite em mim, acredite nas minhas palavras, acredite quem eu sou. Eu sou o mesmo de ontem, eu sou hoje, eu serei eternamente. Creia em mim, viva a sua vida em mim, olhe para mim. Gente, quando a gente dá um passo de fé, porque isso é fé, porque o Deus invisível, né, do invisível, ele gerou uma igreja também invisível. Não é essa igreja aqui, porque eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Aqui está um povo de Deus, mas pode ser que esteja todos inseridos na igreja invisível de Deus, mas pode ser que não esteja todos inseridos na igreja invisível de Deus. Mas não sou eu que vou olhar para você e vou lhe apontar e vou lhe condenar, não. Porque chegará um dia, chegará um tempo, chegará uma hora que é Ele, o próprio, vai fazer a separação, vai tirar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Então, se há essa separação, se há esse dia que vai existir uma separação, é porque em todas as igrejas que está repleta de pessoas, nem todo mundo está vivendo na mesma engrenagem, nem todo mundo está escolhendo a engrenagem certa para viver, nem todo mundo está acessando o mandato certo para acessar, nem todo mundo está. Por quê? Porque se depara pela cultura, se depara pelos relacionamentos, pela sociedade, se contamina facilmente, perde o foco, perde a visão, não valoriza o sangue derramado de Jesus naquela cruz, não valoriza o Cordeiro que deu a sua vida por amor a você. E a gente vai vivendo, achando que de repente tudo que se prega, tudo que se fala é mito, é religião. Isso será que existe mesmo? Isso já vem de geração em geração, já tem mais de não sei quantos anos atrás. Mas se você pegar a Bíblia, se você pegar a palavra de Deus, você vai perceber de Gênesis a Apocalipse que o que Deus mais enfatizou na vida da sua criação foi o relacionamento. Algo que foi rompido lá no Éden. E a gente precisa, irmãos, acessar isso de volta. É necessário para que você tenha uma vida plena. É necessário para que você tenha uma vida em abundância. Uma vida abundante. Você precisa acessar a plenitude de Deus.
Você precisa acessar o que Jesus te colocou quando Ele foi à cruz, que Ele morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou entre os mortos, está sentado à direita de Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, na tábua do nosso coração, e isso ser algo que precisa ser lido em nós todos os dias das nossas vidas. Paulo, ele é um cara que pode ser usado como exemplo para nós, de homens, eu posso também dizer de mulheres, que compreenderam a profundidade dessa palavra, a compreensão desse acessar em Jesus. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Se percebe a identidade de Paulo aqui. Ele era um apóstolo. Aí você se percebe que ele tornou apóstolo não porque ele queria ser apóstolo, não porque ele estudou para ser apóstolo, não porque ele perturbou tanto a Deus para Deus dar para ele se tornar apóstolo. Não, ele se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Então, irmãos, o que eu sou, o que você é, não é porque você estudou, ou que você buscou, ou que você ralou, o que você fez. Não, irmão, você é porque é a vontade de Deus que você seja. E a vontade de Deus, a gente sabe que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A gente sabe, irmãos. Então, quando você faz essa leitura, que eu digo assim: Revânia, você hoje, filha, é diaconisa de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Abrace isso, ame isso, sabe, faça o seu melhor, porque foi Deus que te deu. Deus que te deu esse ministério, mas Deus pode te dar outras coisas, irmãos. Mas a gente precisa aprender a acessar o espiritual, até porque nós somos espirituais. Nós não somos meros homens e mulheres carnais. Nós somos seres espirituais habitando num corpo. Ok? Então você é espírito. Você é espiritual. Então, se você perceber, a Bíblia toda, ela vem tratando essa questão da compreensão de estarmos conectados em espírito, irmãos, em Deus. Porque senão a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, a gente não consegue viver o que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente vai exatamente por causa da maneira social que a gente vive, por causa da cultura que a gente está inserido, dos pensamentos que a gente tem, a gente começa a tirar conclusões, a gente começa a pensar de formas que, perante a Deus, perante aquilo que Deus deixou para nós, se distorce, sai do caminho, e a gente acha que está fazendo algo certo, mas está fazendo tudo errado, porque não está no centro da vontade de Deus. A gente precisa, irmãos, andar no centro da vontade de Deus. Aí ele vem falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão aqui na Querigma. Você percebe, irmão?
que a gente precisa ser santo. E para sermos santos, a gente não pode acessar a santidade de Deus sem o mandato espiritual estar atuando na nossa vida em primeiro lugar. Precisa o espiritual, o Espírito de Deus, a atuação de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Porque Ele nos chamou para ser santo, não, sabe, aquela estátua que é adorada. Não, você não nasceu para ser adorado. Nós não somos santos para ser adorados. Nós somos santos por causa do louvor da glória de Deus. Nós somos santos porque Ele é santo. Ele está em primeiro lugar. Nós podemos sim ser fiéis, irmãos. Nós podemos acessar a fidelidade. Por que a gente não acessa a fidelidade? Porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente não busca nele essa fidelidade. E a gente busca uma fidelidade de relacionamento, de amizade. E muitas das vezes esse amigo, ou a gente mesmo, quando dá as costas, nós somos apunhalados. Nós somos feridos pelos próprios amigos. E por que isso acontece, irmãos? Agora, quando a gente conecta em Deus, está em Deus, vive em Deus, direciona a nossa vida em Deus, acessa Deus em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, por mais que eu seja ou eu não, ou o irmão que está ali não é, a gente é fiel em primeiro lugar a Deus. Então, por amor a Ele, a gente se torna fiel. Por amor a Ele, a gente busca a santidade de Deus. E a santidade de Deus, Ele fala de separação, irmãos. Então, como é que eu vou buscar separação se eu estou tão envolvido nas minhas próprias fraquezas, nas minhas próprias vontades? Eu estou tão envolvido nas minhas próprias necessidades. Então, se você olhar, se você perceber, nós estamos dentro de uma vamos dizer assim, de uma brecha que a qualquer momento a gente pode cair. Mas quando nós colocamos Deus, a primazia de Deus, o amor a Deus, está em Deus em primeiro lugar na nossa vida, como diz a palavra do Senhor: buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Quando a gente conecta isso na nossa existência, trazendo isso para a realidade da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro dos relacionamentos externos, com amigos, trabalhos, faculdades, escolas, seja lá onde for, mas que a gente está em Deus, inserido em Deus, conectado em Deus, atuando em Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, tudo muda, tudo é diferente, tudo se torna diferente. Você não quer acessar isso? Você não quer viver isso? Aí ele diz assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão aqui na Querigma, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que está a bênção, irmão? Aonde é que está a bênção? A bênção, ela está no mandato espiritual. É lógico que é em Jesus, mas está no mandato espiritual. O que é que a gente busca, irmão? A gente quer bênção. A gente quer bênção, irmão. Mas a gente busca a bênção social, a bênção cultural. A gente quer acessar
o que a gente quer é um carro novo, é uma casa melhor, é pintar as paredes, é isso, é um filho, é aquilo. Só que aqui, Jesus ele fala que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então percebe que muitos de nós, ou muitas das vezes a gente caminha de forma errada, vivemos o cristianismo, vivemos o estar em Deus de uma maneira errada. Por quê? Porque a gente quer que Deus atue, faça por nós coisas, mas Ele pede de nós que a gente viva na espiritualidade, acessando as coisas espirituais. Porque se nós acessarmos e vivermos na espiritualidade, a bênção de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre você. Estou terminando, irmãos, já termino. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos deu gratuitamente a Jesus. Então não foi você que escolheu Jesus, irmãos, foi Ele que te escolheu. Foi Deus que olhou para ti, olhou para mim e te colocou no caminho de volta, lá para o jardim. Acesse, irmãos. Você pode acessar esse lugar. Você pode viver nesse lugar. Você pode estar nesse lugar. Você pode usufruir da plenitude, da bênção de Deus nesse lugar. Você pode ser uma pessoa simples, mas rica, irmãos. Ricas da graça de Deus. Cheia do amor de Deus, do cuidado, do zelo, da provisão de Deus. Para de estar olhando para tantas coisas que nos leva para caminhos errados, irmãos. Porque são as nossas escolhas que muitas das vezes nos leva para caminhos de morte. E o caminho de morte, quando eu estou aqui falando, eu não estou especificamente falando da morte espiritual em si somente, mas da morte de tanta coisa, irmãos. Porque você hoje tem a oportunidade de livremente acessar coisas em Deus, de viver coisas em Deus, de priorizar a sua vida em Deus, para que Ele te leve em lugares mais altos, que Ele te coloque em lugares mais altos, que às vezes um sonho que você tem de infância, que até hoje você não viveu, de repente, porque você está conectado na videira, você está acessando a Ele, Ele te coloca nesse lugar ao qual você tanto sonhou, não com os seus méritos, mas porque Ele é Ele, e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, até esse desejo de Ele te fazer sonhar e te dar o teu sonho. Então, viva isso, querido, busque isso, não esteja simplesmente sentado em uma cadeira, não querendo acessar, não querendo viver, não querendo usufruir
de coisas de Deus. Mas Jesus já fez tudo por nós. Jesus, você não precisa fazer nada, irmãos. O que você precisa fazer? Se levantar. Levante. Levante da cadeira da auto... do comodismo. O que mais? Autopiedade. O que mais? Vitimismo. Gente, tem tanta coisa. Jesus hoje nos chama a vivermos uma estação que já está pronta para nós. Você crê que nós estamos em uma estação nova, em um tempo novo de Deus? Eu creio. Eu estou vivendo tantas coisas, irmãos. Eu estou vendo tanto cuidado de Deus na minha vida, na minha casa, aqui mesmo, aqui na igreja. Como eu me emocionei hoje. Eu acho que foi o primeiro batismo que eu vivi e que foi literalmente a presença de Deus estava ali naquele lugar, literalmente. De uma maneira, sabe, assim, extraordinária. Lógico que todas as vezes que a gente fez batismo, Deus estava lá, com certeza. Deus nunca deixou de estar com a gente. Mas esse domingo teve sabe, um carinho de Deus maior. A expressão do rosto dos nossos irmãos. O toque, sabe? A alegria de estar ali, vivendo aquilo. O que eu espero, queridos, é que vocês permaneçam nesse fogo. Que vocês vivam os sonhos de Deus, a história ao qual o Senhor preparou para cada um de vocês. Que não deixe que as engrenagens da cultura social, dos relacionamentos, distorça o caminho de vocês, levem vocês para outros caminhos. Mas busquem estar em Deus, busquem viver a espiritualidade que Deus tem para cada um de vocês. Usufruam disso, irmãos. Amém? Eu vou terminar porque